Neívia Maria Matos Lima, Bahia. Minha irmã Neívia. pentecostal, né? Deputada Benedita. Bom dia, nossa presidenta Gleise. E bom dia a todas e todos. Mas o meu bom dia especial vai para o meu querido presidente Lula. Eu sou Neívia Lima, faço questão de dizer que, embora more em Salvador, sou do Distrito Rural de Riacho da Onça, Queimadas, no sertão da Bahia. Por isso, meu chapéu de vaqueira aqui na cabeça, para representar o meu povo do interior. Estou coordenadora do Núcleo de Evangélicas e Evangélicas do PT, que existe desde 2015. E apesar da Bahia ter praticamente o mesmo percentual de evangélicos na população que a média nacional, a votação do senhor, da presidente Dilma e de Haddad foi uma das maiores do Brasil. Elegemos também por 2 vezes Wagner e Rui. Isso significa que a população evangélica é permeável, aceita o discurso social do PT, embora possa ser conservadora na chamada pauta moral. Com a graça de Deus, elegeremos o senhor e o nosso galego no ano que vem. E o que nós temos feito enquanto NEPT na Bahia não difere do restante do Brasil, mas a gente queria destacar um pouquinho do que nós temos feito aqui, para contribuir com o nosso partido, para contribuir com a tua eleição, para contribuir para o Brasil sorrir de novo. Nós temos disputado as narrativas, em especial com os mercadores da fé, que distorcem o evangelho de Cristo que nós cremos. Temos demonstrado que o PT, no governo e fora dele, ao defender um Estado laico, está defendendo a liberdade religiosa. Além disso, demonstrando que o que foi feito pela população evangélica durante os nossos governos. E a gente pode dizer nossa, porque a gente entende que fazemos parte. É um governo que sempre inclui, governa para todos e com todos. Mas também precisamos aglutinar, e estamos buscando fazer isso, e organizar os núcleos evangélicos pelo país afora, pelo interior. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos mais de 1.700 evangélicos filiados. E nas últimas eleições, nós elegemos 16 vereadores, 3 prefeitos e 2 vice-prefeitos evangélicos do PT. Inclusive, alguns estão aqui neste encontro. Para isso também, nossos principais instrumentos têm sido cards e textos sobre temas relevantes da conjuntura social e política, sempre relacionando com a Bíblia, porque não dá para falar com o evangélico se não utilizar a Bíblia. Temos também feito um programa chamado Papo de Crente, que é veiculado hoje pela TV PT Bahia, já completou 1 ano e 4 meses, são já 16 programas, que, dentre os programas que são periódicos, é o mais assistido, é um dos mais assistidos dentro do nosso canal. E fizemos a elaboração dos 13 compromissos do PT à luz da Bíblia, que o senhor recebeu quando esteve aqui na última visita à Bahia, das mãos da nossa companheira Leninha, que também é membro da coordenação do NEPT Bahia. Sabemos que a extrema-direita tenta a todo custo ressuscitar a pauta moral, mas nós, evangélicos do PT, conhecemos a linguagem e os símbolos que são usados para isso. Portanto, temos um pedido. Pedimos para ser consultados para o contra-ataque, principalmente nas notas e matérias de publicidade. Nós queremos contribuir com o nosso partido. Pedimos também, presidente, que, embora precisemos de uma frente ampla para derrotar a direita, que seja priorizada a base, os pastores e pastoras dos municípios, desde os municípios grandes aos pequenos municípios, aos distritos rurais, para que a gente não se iluda com o pretenso apoio das grandes igrejas, especialmente dos mercadores de fé, que no primeiro momento nos trairão, como fizeram antes, e a gente sabe disso. Pedimos, então, ainda que o senhor mantenha essa linha direta com cada evangélica e evangélico do PT, que nos convoque sempre que nós estaremos aqui para apoiá-lo, para ajudá-lo nessa disputa de narrativa tão cara para nós, povo evangélico, de diversas denominações, tão diverso, mas que está aqui, desejoso pela graça, a paz e a justiça de Deus seja novamente estabelecida na nossa nação, no nosso Brasil. E nós vemos isto com o Senhor.
Deus te abençoe. Nós chamamos. Beijo carregado de Dendê. Bom dia. Me sinto muito honrada de estar aqui com o presidente Lula, com todas as pessoas que estão reunidas aqui nesse encontro. Eu trago aqui um misto de experiências, como evangélica metodista, como ecumênica, e também como pesquisadora, como acadêmica, como jornalista e como militante de esquerda. É muito importante nós insistirmos nessa necessidade de nós escaparmos dessa armadilha, de se tratar, de se dirigir aos evangélicos como um grupo único. Isso já foi falado aqui, mas a gente precisa insistir. Essa coisa de os evangélicos pensam, os evangélicos dizem, os evangélicos votam, isso não existe. É claro que existe a identidade evangélica, sim, que está nessa ligação, seja ela formal, informal, às igrejas evangélicas, e elas próprias são plurais. Há uma história de quase 2 séculos da presença desse grupo de cristãos aqui no Brasil, que chegou com imigrantes ingleses, alemães, chegou com missionários dos Estados Unidos, de outras nacionalidades. A gente tem congregacionais, temos presbiterianos, metodistas, luteranos, episcopais anglicanos, batistas, e estas são as chamadas igrejas tradicionais do protestantismo, né? E tem também as igrejas pentecostais, aquelas clássicas, que também vieram com missionários, e as tantas igrejas espalhadas pelo Brasil, que foram ganhando outras formas, algumas delas estão representadas aqui. Com essas igrejas presentes aí em diversas partes do Brasil, muita gente expressa sua fé em Deus, no Jesus que morreu na cruz, vive essa experiência da conversão, do aceitar Jesus no coração que transforma a vida. Essas igrejas servem de abrigo, servem de comunidade terapêutica, servem de lazer, servem como prestadoras de serviço com alimento repartido, roupa, remédio, gás que falta, atividades educativas, grupos de oração que são verdadeiras terapias, empoderamento de mulheres, de jovens, de pessoas negras, que nada são no cotidiano para quem é empregador, para quem é marido, para quem é família, e essas pessoas são valorizadas e ganham voz e vez nessas igrejas. Isso está espalhado pelo Brasil com orgulho, com alegria. Quem chegou aqui cedo nessa sala deve ter visto isso. Gente de todo o Brasil dando a paz do Senhor, celebrando que estava aqui junto. Foi uma bagunça santa, gente. Um Pentecostes que nós vivemos aqui no começo dessa reunião. Então, nesses espaços, emergiu desde sempre uma gama de pessoas que uniram essas experiências de fé com a luta por direitos, pela democracia, desde o tempo dos missionários. É uma minoria, é fato, a gente tem que reconhecer, mas que fez história, plantou as sementes da esquerda evangélica e, no tempo da ditadura, foi perseguida, torturada, presa, exilada, morta, desaparecida. Pastor Gondim acabou de mencionar o pai, né? Gente da Confederação Evangélica do Brasil, do Movimento de Juventude Evangélica, pastores, estudantes, operários, intelectuais. Aqui eu quero honrar a memória do Jeter Ramalho, do Valdo César, do João Dias de Araújo, da Eliana Hollenberg, da Eleni Guariba, do Anivaldo Padilha, os irmãos Carvalho, que Lula deve conhecer lá do ABC, Derli, Devani, Joel, Daniel, entre tantos outros, Zuínglio Dias, que acabou de falecer. A Comissão Nacional da Verdade honrou a memória desses evangélicos no relatório final. E eles estão vivos aí, essa memória está herdada por muita gente hoje. Coroas da minha idade que reconhecem essa memória e jovens que estão aí seguindo esses passos. E aí eu vou terminar dizendo que essas comunidades espalhadas Brasil afora, e estes que escreveram a história da resistência à ditadura, nada tem a ver com os pastores, bispos, apóstolos dos carrões, dos jatinhos, das mega-igrejas, das mídias, mas esses também compõem, viu, esse mosaico plural dos evangélicos. Só não podem ser vistos como um modelo de evangélico, que deve ser enfrentado, como se diz por aí, por alguns espaços de esquerda, viu, gente? Não temos o censo de 2020,
Esse grupo está crescendo, o Datafolha, que é o que temos de mais confiável, fala aí de mais de 30%, o Bené já falou isso, o pastor Elizabeth também falou, são maioria de mulheres, pessoas negras, gente que ganha de 1 a 3 salários mínimos de acordo com essa pesquisa, e isso diz muito. E aí eu termino, gente. PT, Lula, esquerda, é preciso ouvir esse povo, é preciso ouvir essas pessoas. Isso que está acontecendo hoje aqui é um exercício, que seja o primeiro, ouvir, valorizar e abrir para mais conversas para aprender desse povo tão feliz, tão alegre, que tem muito para dizer. Bom dia, presidente Lula, bom dia, Bené, bom dia, Gleisi. Satisfação muito grande compartilhar esse espaço com vocês. As falas anteriores já trouxeram muitos aspectos importantes para a gente pensar o que é ser evangélico no Brasil, e eu quero chamar a atenção justamente para isso, a necessidade da gente compreender os modos do ser evangélico no Brasil, não julgar e nem romantizar, mas compreender uma diversidade e uma pluralidade muito grande desse segmento religioso que se reinventa a cada ciclo histórico, né? Eu sou pastor há 30 anos, pastor congregacional, né? No momento também estou na Igreja Cristã da Tijuca, participando do colegiado no Rio de Janeiro. Sou professor também na Universidade Federal do Maranhão, Departamento de História. E, assim, viver com o mundo evangélico é viver com o que o Brasil é, com o que o brasileiro é. Tenho até dúvidas, Lula, se o voto evangélico é tão distinto do voto do brasileiro assim, né? Então, quando a gente fala de igreja evangélica, a gente está falando de Brasil, do Brasil profundo, né? E o modo de ser evangélico, ou os modos de ser evangélico, são contraditórios. E eu acho que a gente tem que explorar essa contradição. A gente precisa explorar o potencial contraditório de um povo que aprende, mas também desaprende. Um povo que pode ser politizado, mas também é despolitizado. Um povo que tem muito pastor, mas não significa que está sendo pastoreado e cuidado, né? Então, as comunidades evangélicas, dentro da tradição protestante mais ampla, têm potenciais. E esses potenciais precisam ser lembrados, precisam ser estimulados, instigados. O princípio protestante do protesto, da crítica, ser protestante é aprender o tempo todo. Então, eu queria chamar a atenção para isso, para um possível programa, uma agenda da relação do Partido dos Trabalhadores com as igrejas evangélicas, pensando nessas singularidades e nesses potenciais. E o quanto que os evangélicos são críticos, criativos, e que esses potenciais precisam ser assim despertados e estimulados. Eu, como pastor há 30 anos, experimentei essas contradições de pessoas que querem ser cuidadas, pessoas que querem ser ouvidas, pessoas que se reúnem e que têm o único propósito de se ajudarem mutuamente em círculos de solidariedade. A gente pode pensar nos cantões das periferias no Brasil, as pessoas só querem sistemas de ajuda a si mesmas, né? Então, isso é ser evangélico, é se reunir em torno da Bíblia, contar as suas experiências com Deus no cotidiano atravessado por várias complexidades, a confissão em Jesus, e que tem uma linguagem muito própria, né? Então, a minha palavra nessa manhã é justamente essa de chamar a atenção para as singularidades dos modos de ser evangélicos, ou de ser evangélico no Brasil. Então, foi um prazer muito grande, Lula, pela primeira vez estar aqui conversando contigo, dialogando. A Bené, a gente já se encontrou, a Gleisi, e a gente continua à disposição. E chama a atenção que nessa pluralidade do ser evangélico existem movimentos muito fortes e significativos e marcantes na trajetória dos evangélicos, sobretudo de 1988 para cá, né, da chamada Nova República. Então, o movimento evangélico progressista, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, Koinonia e muitos outros movimentos
O Resistência Reformada, recentemente, que surgiu a partir de 2018. Então, são movimentos de potencial muito grande de politização. Muito obrigado, bom dia e um fraterno abraço, Lula. Estamos lutando aqui para que a democracia seja protegida em nosso país, para que a vencemos com a palavra de esperança para todas as pessoas, com respeito a todas as religiões, porque nós respeitamos todas as religiões, mesmo tendo nossas diferenças. A diversidade é a marca do povo evangélico. O povo evangélico é diverso por natureza, porque o povo evangélico não é um bloco monolítico, mas é um somatório de muitas diferenças que se unem num povo que adora a Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tem uma Bíblia evangélica, como um exemplo da celebração da diversidade e permanecendo aquilo que nos une. Pessoas como eu, preta, quilombola, tiveram acesso à Minha Casa Minha Vida, puderam acessar formação. Eu sou fruto dessas políticas públicas e são esses frutos que precisam ser alardeados, divulgados, compartilhados. É desafiador? É desafiador, mas nós temos essas palavras da verdade que precisam chegar para aquelas pessoas que ainda continuam cegas, com tantas mentiras espalhadas, com tanta negação do que já foi construído. Hoje, nós temos metade da população brasileira vivendo em situação de insegurança alimentar, que é um nome muito bonito para dizer que está passando fome, e 19 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo em extrema pobreza, sem ter nada para comer. E nós estamos vendo, né, mortes por armas de fogo, como tem crescido muito no Brasil, e a morte pelo descaso das vidas, que foi o que aconteceu aqui na pandemia. Para que o nosso povo, os nossos jovens, volte a sonhar, a ter perspectiva de futuro, como eu tive ao ingressar na universidade, terem uma profissão, terem uma qualificação, se tornarem mestres e doutores. Para o nosso povo sair dessa escravidão contemporânea e voltar a trabalhar com seus direitos assegurados. Nós precisamos arregaçar as mãos, precisamos sujar os pés, precisamos nos envolver com as pessoas que estão mais sofrendo nesse Brasil e fazer da nossa esperança essa resistência que nasce da indignação e que se promove e acontece a partir da coragem, que lutem em favor dos que estão em situação de vulnerabilidade, que estão se sentindo excluídos e que estão sentindo o peso, a bota massacrante de um sistema econômico que é perverso e injusto. Vamos permutar as nossas esperanças e dar as mãos para que a gente possa enfrentar esses dias tão caóticos e difíceis que estão adiante de nós. Lembramos que o presidente Lula, em dezembro de 2003, sancionou a lei que alterava o Código Civil, garantindo a liberdade religiosa de culto e liberdade das igrejas se organizarem como quiserem. Todas as políticas que foram implementadas no governo do presidente Lula, elas, consequentemente, atingiram as nossas famílias evangélicas. 13 anos de governo do PT, foram criados 19 milhões de empregos. E nós, evangélicos, fomos por demais beneficiados. Entre nossas crianças nas escolas, atendidas no programa de alimentação, na Minha Casa Minha Vida, na Luz para Todos, Bolsa Família, que foi um dos mais importantes dos programas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós combatemos a fome, o Brasil saiu do mapa da fome, trabalhadoras domésticas que foram reconhecidos os seus direitos enquanto profissionais, então, das cotas nas universidades, todas essas coisas foram políticas que beneficiaram nossas famílias. Qual é o nosso objetivo e a causa pela qual nós fazemos política? A causa pela qual o PT foi fundado e a causa pela qual o presidente Lula chegou à presidência da República em 2002. É para defender o povo trabalhador, é para defender o povo pobre, é lutar para que as pessoas vivam com dignidade. E nós estávamos conseguindo. O Brasil tinha saído do mapa da fome, nós tínhamos evoluído em políticas sociais e estávamos melhorando a vida das pessoas. Infelizmente, veio o golpe contra Dilma, veio a prisão do presidente Lula e hoje nós temos a tragédia no Brasil
comandada por Bolsonaro, onde a pandemia não foi cuidada, onde as pessoas não são cuidadas, o desemprego aumentou e a fome voltou novamente ao Brasil. Eu estou dizendo isso porque, na nossa caminhada, nós nunca fizemos disputa religiosa. Nós sempre respeitamos todas as religiões, a fé e o credo das pessoas. A nossa disputa sempre foi política. E o que nós queremos é colocar em prática um programa que melhore a vida das pessoas. Que as pessoas tenham dignidade. A fé do povo é uma coisa sagrada. O que a gente provou é que a religião pode ser feita com muita seriedade, com muita verdade. E nós fizemos a tal da reforma no Código Civil para garantir a liberdade do culto. Porque sem liberdade de culto você não teria religião funcionando livremente nesse país. Precisamos defender o Estado laico. E cada religião tem que se organizar do jeito que as pessoas querem se organizar. As pessoas querem ser democráticas, as pessoas querem amar, as pessoas querem conviver bem na diversidade. É esse país que a gente pode construir e é esse país que o povo quer construir e sabe construir. Estava um país que voltou a ter 19 milhões de pessoas com fome, 116 milhões com algum problema de segurança alimentar, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas que já pararam de procurar emprego e 33 milhões de pessoas que estão vivendo de bico. O povo pobre tem que ter direito a comer 3 vezes ao dia, tem que ter direito a trabalhar, tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à educação. Nós tínhamos conseguido acabar com a fome nesse país. É para consertar esse país que nós precisamos de evangélicos, de mulheres e homens, de todas as religiões, porque esse país só tem jeito com o povo participando. Um outro mundo é possível construir. Nós já provamos isso.